Amém. Muito obrigado, com Deus. Aleluia. Graças a Deus, amém. Quantos estão felizes de poder estar na casa do Senhor? Diga graças a Deus. Aleluia. Estou indo aqui que se você quer acabar a bateria, aquilo ali vai me ajudar. Você consegue falar para o seu irmão, que bom que você está aqui nessa noite? Consegue falar para ele? Você consegue falar para ele assim, a palavra que sair desse altar vai mudar a sua história. Aleluia. Graças a Deus. Deus nesses dias tem gerado nesse lugar um ambiente de transformação. Amém, irmãos? E a gente tem entendido também que esse mesmo ambiente de transformação também é um ambiente, fala comigo, de fome e sede pela presença do Senhor. Amém? Quero agradecer as pessoas que estão aí nos visitando. O pai do Hélio está aqui. Deus abençoe o pastor Hector. Falei certo? É isso aí, sua esposa. Deus abençoa. Os irmãos estão aqui que já são de casa, né? A gente já considera de casa. Só o pastor que veio de longe, lá como é que é Pires do Rio, pastor? Ipameri, é depois, né? Então o senhor é a pessoa mais longe aqui hoje, né? Que veio cultuar. Que Deus abençoe no nome de Jesus. O resto que já é todo mundo de casa, está no nosso coração. E eu quero dizer que nós amamos vocês, que a Refrigério ama a sua vida. E que você não está aqui à toa, que hoje Deus vai falar com você de maneira poderosa. Esse culto hoje vai ser um culto de instrução. Você vai sair daqui entendendo. Essa palavra ela aconteceu 3 vezes nesse culto. Eu estava ali pedindo uma direção. E de repente as pessoas que foram subindo aqui foi dando direção naquilo que eu já tinha preparado. Porque a gente é assim, a gente prepara e fica pedindo uma confirmação. Do mesmo jeito que você entra essas portas, que é uma confirmação que Deus está aqui, que Deus vai falar com você, que Deus pode falar com você, que você quer um sinal da parte de Deus, seja no louvor, seja na oração, seja na direção do culto, que você quer uma direção do Espírito Santo de Deus, que Deus está nesse ambiente, que você quer sentir de Deus, na verdade, essa fortaleza que vem do céu, a direção da sua palavra, a convicção que a presença dele está manifesta nesse lugar, e que algo novo vai acontecer na minha e na sua vida. Do mesmo jeito a gente também vem pedindo direção. E eu estava ali orando e falei, Senhor, então se é isso mesmo que o Senhor está dando a direção, então confirma aí no decorrer do culto para nós. E de repente Deus começa a confirmar. E isso é muito poderoso, amém, irmãos? Isso traz, fala comigo, segurança para a gente. E eu quero falar hoje sobre instrução, que não existe milagre, fala comigo, sem instrução. E instrução, fala comigo, dentro da palavra de Deus. Porque quando a gente fala essa palavra instrução, ela é bastante relevante para os nossos dias. Porque na verdade, diante de qualquer milagre, de qualquer promessa cumprida, fala comigo, vem uma instrução. E isso é muito bom, irmão, você ter uma instrução. Eu lembro quando eu converti, acho que foi lá em 1999, né? Obrigado, guerreiro. 99, o pastor falou comigo assim, Wesley, você que viveu nessa vida doida aí, você tem que ler Bíblia. Eu falei, como assim? Ele falou, lê Bíblia, moço, você precisa ler Bíblia. Eu falei assim, mas eu não sei nem ler direito. Ele falou assim, não importa, lê do jeito que você dá conta. Eu falei, mas eu leio tudo baralhado, não sai direito. Aí eu ia ler para a Josa apelava. Não, me dá essa Bíblia aqui. Tomava a Bíblia aqui, déficit de atenção, TDAH, sei lá, todos os H eu tinha. Tinha dislexia altíssima. E eu pegava a Bíblia, irmão, e o pastor falou, olha, o negócio é o seguinte, você tem que ler. Vida doida igual você era, tem que ler Bíblia, tem que fazer jejum, e você vai lá em casa para você capinar meu lote. Eu falei, uai, o que tem isso a ver? E aí, irmão, com mãozinha limpinha, não tinha feito nada, tô lá na casa do pastor. Eu falei, rapaz, Deus converteu eu mesmo, que a vontade de dar uma enxadada na cabeça dele, para te falar a verdade. Se fosse o outro Wesley, toma vergonha, e eu lá capinando, e ele pregando para mim, e eu olhava nele e falava, mas que bicho mais correria, moço, como é que ele conseguiu fazer isso aqui? E eu tô lá capinando, irmão, e ele falou para mim, Wesley, o negócio é o seguinte, Deus vai te usar muito. Eu falei, vai mesmo, né? Tô até vendo, né? Capinando, irmão. E aí, beleza, né? Eu fui lá e de repente parou, falou, agora vamos tomar água, vou falar com você ali. Eu falei, então vamos. E ele começou a falar da Bíblia. E aí ele ia falando da Bíblia, aquelas coisas, eu perdidinho, moço, mais cru que é tudo. E ele falando das coisas, eu viajando naquilo que ele estava falando, né? Mas, tipo assim, não sabendo onde estava o lugar que estavam as coisas. E aí ele falou, então você tem que começar a ler Bíblia. Eu falei, então tá, mas eu vou começar a ler. E aí eu comecei a ler, irmão, eu falei, olha, eu vou ler aqui, mas estou com muita esperança não, que eu vou conseguir alcançar alguma coisa disso aqui, mas eu vou ler. E aí comecei a ler Mateus e Marcos, e fui lendo. E existe uma matéria interessante quando você faz teologia, que chama hermenêutica. E a máxima da hermenêutica é que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então entende, quando você lê os evangelhos, em cada um dos evangelhos, Jesus, na verdade, ele se apresenta de uma maneira. Então no livro de Mateus fala assim, ele é rei. Não, vamos de novo, no livro de Mateus, Jesus se apresenta como?
Rei. Fala no livro de Marcos, fala como? Fala servo. E no livro de Lucas, fala como homem. E no livro de João, fala como filho de Deus. E ele chegava, na verdade, no decorrer de cada fim de semana, ele falava assim, ué, você está lendo a Bíblia? Eu falei, estou lendo. Está entendendo? Eu falei, nada. Meio coisa de ler inglês. E ele não parava para explicar, não. Ele falou assim, continua que uma hora você vai entender. Olha a instrução que ele me deu. Continua que uma hora... Entenda isso. Ele vai passar, eu não entendo nada, mas também não lê. Como que vai entender sem... Irmão, não tem um pendrive, um HDzinho, não tem um Wi-Fi, não tem nada que transfere dados bíblicos, não, irmãos. Para Deus usar a gente precisa, fala comigo, ler. Entenda isso, quando a palavra ela flui daqui, a sua fé conecta com a palavra, e aquilo que está dentro do seu espírito, que já entrou no seu coração, ativa o propósito de Deus. Então, se esse culto nessa noite é um culto, fala comigo, de instrução. Fala, eu creio. Que a Bíblia é um livro cheio de instrução. Eu tenho poucas aqui, ó. A Bíblia é um livro, na verdade, que dá instrução de fé, de perseverança, de ousadia, de determinação e de transformação. Se essas 5 coisas ativarem em mim só hoje, eu arrebento. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque se eu tiver uma instrução nessa noite de fé, é tudo que eu preciso, sim ou não? Sim ou não? Uma instrução de perseverança, de determinação, de confiança, de transformação. É tudo isso que eu preciso. Quem está entendendo o mistério? Então entenda, Davi antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas, sim ou não? Com a instrução de seu pai, ele vai ao campo levar comida. Quem está entendendo, irmãos? E a instrução era clara. Leve essa comida, dá ao capitão esses 10 queijos, você vai ter acesso aos seus irmãos. A instrução era, fala assim, simples. Você sabia que a gente não gosta de coisa simples? Sim ou não? Tudo que é simples a gente refuga de primeira mão. É ou não é verdade? Não é verdade, irmãos? Mas tem hora que você está tão, na verdade, talvez tão cheio daquilo que é muito sofisticado. Tem hora que você dá vontade de comer um ovinho, sim ou não? Um arrozinho soltinho, né? Uma saladinha, um tomatinho. Aí você põe uma pimentinha malagueta para quem gosta. Quem está pegando a visão? Né? Um quiabinho afogado. Já bagunçou, né, pastor? Um gilozinho bem arrumadinho. Quem está entendendo, irmão? E ali você come aquele negócio simplesinho e fala, obrigado, Jesus, era isso que eu estava com vontade. Então entenda isso, irmãos. O que vai determinar é a sua vontade. Então o que determina essa instrução, entenda isso, na verdade é o momento que você está. Se esse ambiente dessa noite é um ambiente de instrução, você não pode sair daqui sem uma instrução para aplicar. Fala assim, aplicação. Porque o fato da gente saber não vai mudar, fala nadinha. Quem está entendendo isso, irmãos? Que você pode levantar a mão para me profetizar sobre a sua vida? Eu profetizo hoje, irmãos, que todo o peso saia em nome de Jesus, da sua casa, da sua vida, da sua família, da sua mente, todo o peso que não provém do Senhor, todo o peso que não provém da parte de Deus para a sua vida, eu profetizo que todo o peso nessa noite caia por terra em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Estava vendo uma ilustração poderosa que o avião, ele não decola, fala comigo, com excesso de peso. Já para pensar nisso, irmãos? Esses aviões jatos menores, o avião grande, eles não decolam com excesso de peso. O excesso de peso pode ser muita bagagem. Se tiver muita bagagem, ele não decola. Ele vai, na verdade, precisar que tire um pouco de bagagem. Se tiver excesso de pessoas, vai precisar que desça algumas pessoas. Aí eu entendi que isso é a mesma coisa, fala comigo, na nossa vida. Tem gente que não decola e nem sabe por quê. Excesso de peso. Excesso de peso na vida espiritual. Excesso de peso almático demais. Excesso de peso na sua alma. Quem está entendendo isso, irmãos? Excesso de peso talvez nas suas emoções. Excesso de peso talvez num nível muito altíssimo de desobediência. Tá tudo, o tempo tá legal, entendeu? O combustível tá certo. Mas entenda, o compartimento, fala comigo, tá pesado. E o avião não decola, isso é poderoso, irmãos. E um avião é tão interessante que ele só decola se ele souber aonde ele vai pousar. Assim é o culto. Entenda isso. Você veio para esse lugar foi para decolar, irmãos. Para decolar na sua vida conjugal, familiar, financeira, na sua vida emocional, na sua vida da sua casa. Nós estamos aqui na Refrigéria para decolar no nome de Jesus, irmãos. O que você quer dizer com isso, pastor? Então nós precisamos, em nome de Jesus, receber, falar comigo, instruções. Que nessa noite Deus possa tirar todo o excesso de peso da sua vida. Eu creio nisso, irmãos.
ter que tirar a mala ou nós vamos ter que tirar pessoas. Quem está entendendo? Porque o avião ele não decola se tiver excesso de peso. E nós estamos no mês de setembro, o ano está chegando, viu? Já está acabando, quer dizer. Sim ou não, irmãos? Esse ano de 2023 nós vamos decolar. Você entendeu? Eu preguei esses dias aqui que nós crescemos nas crises. Quem lembra da frase? Que nós crescemos na crise. Que ninguém vence o ambiente. Já preguei essas mensagens. Eu estou numa série de mensagens, não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou numa série de mensagens sobre a questão de ambiente. No mês de outubro nós vamos começar outra série de mensagens para ficar mais fácil da igreja entender, porque essa geração sabe de tudo, mas é rasa em muita coisa. Quem está entendendo, irmãos? Essa pessoa sabe falar Davi, mas não sabe o que Davi passou. Entenda isso. Nós não precisamos saber de tudo, nós precisamos ser profundo naquilo que sabe. Talvez pode ser pouco, mas nós precisamos ser profundo naquilo que a gente fala, sabe. Então nessa noite Deus está pedindo para mim e para você, deixa uma bagagem aí, ó. Tira algumas pessoas que você precisa decolar. Quem está entendendo isso, irmãos? Tem gente que está pesado demais, com pessoas que estão só pesando compartimento e não está havendo, na verdade, infelizmente, não está autorizado a decolagem. Então Deus está te ensinando nessa noite que nesse momento espiritual aqui, eu preciso, em nome de Jesus, deixar algumas coisas, porque um avião ele não, na verdade, vai decolar. Se tiver, fala comigo, é 7 peso. Irmãos, nessa noite Deus quer te dar instrução para que você possa avançar naquilo que só Deus pode fazer você avançar. Mas entenda, a decisão de deixar umas coisas, fala comigo, é nossa. Quem crê que Jesus tem instruções de vitória para te dar? Quem crê que Jesus tem instruções de milagres para te dar nessa noite? Eu creio nisso, sim ou não, irmão? Jesus tem instruções que vai nos levar a viver milagres. Fala comigo, poderosos da parte de Deus. Esse homem que eu vou pregar nessa noite aqui, ele foi crescendo em meio às crises. Isso é muito bom, irmãos. E a semana, ela vai se descorrendo e de repente, você vai passando por situações, quem está entendendo no ministério? Essa semana eu fui fazer uma visita, eu não estava nem imaginando isso, e de repente o telefone tocou, passou seu pai no hospital, visitar uma pessoa que passou mal. Falei, vou lá agora, vou lá orar por ele. É uma oportunidade de Deus fazer um milagre. Entendeu? Que eu fui com fé, irmãos. E aí eu peguei a localização, fui lá, cheguei lá, conversei com a esposa da pessoa e liberei uma palavra para ela de conforto, determinação. Um mestre veio, um mestre muito legal. Falou, pastor, vamos lá. Falou, é de Deus, vamos, meu filho, vamos lá. Entrei lá dentro da UTI, na hora que eu vi a pessoa, eu falei, Senhor da glória, o Senhor pode curar ele, pai. Um homem forte, irmãos. Atleta, ele teve uma dificuldade de AVC, e aí deu tipo uma trombose, ele não sabia direito, sangrou o cérebro dele, ele, na verdade, perdeu os movimentos, já internou, está internado. O nome dele é Reinaldo. Isso mesmo, né? Reinaldo, isso mesmo. Eu sou ruim com o nome, não lembrei? Reinaldo. O nome da minha esposa é, como é que é? Cecília, é isso aí. Lembrei, eu estou orando por eles. E aí eu fui lá, irmãos, quando eu entrei na UTI, eu falei, Senhor, o Senhor pode fazer esse milagre, Jesus. O Senhor pode operar essa obra para a glória do Senhor. E eu coloquei as mãos sobre ele, irmão, e determinei um espírito de vida, e não de morte, de bênção. E eu entrei naquele lugar e orei, profetizei, liberei a palavra de Deus sobre a vida dele. Estou orando sobre a vida, pela vida dele nessas madrugadas. Eu tenho clamado ao Senhor para que Deus reverta esse quadro. Mas quando eu saí daquele lugar, eu entendi, irmãos, o quanto a gente precisa, fala comigo, ser gratos a Deus. O quanto a gente precisa ter, na verdade, uma gratidão que vem de dentro e não da circunstância ao nosso redor. Porque a gente só gosta de ficar grato quando tudo está bem. Sim ou não, irmão? A gente gosta de ser agradecido quando está tudo fluindo. Não, irmãos. Nós precisamos ser gratos, fala comigo, em todo o tempo. E aí eu cheguei ali no auxílio, já comecei a pregar com o povo ali também. Falei, eu estou vindo uma visita aqui, vocês vigiam aí que vou falar um negócio para vocês. A gente precisa ser grato a Deus. E eles já receberam a palavra. Mas o que eu quero te explicar com isso? Que algumas coisas estão difíceis até eu entrar na UTI, irmãos. Na hora que eu entrei na UTI, tinha umas 8 pessoas. E eu olhei para aquelas 8 pessoas e eu falei, não tem nada difícil. Tá, é muito bom. Quem está entendendo o ministério, irmãos? Deus tem nos abençoado. Porque a gente só acha difícil quando a gente está olhando assim só. Quando você começa a olhar, entendeu? De uma maneira ampla, você vai ver o quanto sua vida é boa. Quanto Deus tem te abençoado. Quando você tinha que estar feliz, quando você tinha que estar abraçando mais, quando você tinha que estar agradecendo mais, quando você tinha que estar compartilhando mais. Quem está entendendo, irmãos? Quando a gente tinha que estar, na verdade, mais feliz na nossa casa, na nossa família. Sim ou não, irmãos? Estar mais agradecido lá dentro da casa.
entendeu? Estar mais feliz daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Porque, irmãos, o dia de amanhã pertence a quem? Só a Deus, irmãos. E eu tenho orado, eu tenho pedido ao Senhor para que Deus faça um mistério na vida dele e o cure. Que o corpo dele reaja. Em nome de Jesus, ele manda comando para a cabeça. Em nome de Jesus, irmãos, que aquele sangue estanque, que ele volte sem nenhuma sequela, no nome de Jesus. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Então, a Bíblia nos ensina que Deus tem instrução, fala comigo, para tudo na Bíblia. Mas a Bíblia vai dizer, é interessante aqui, que esse homem, ele foi, fala comigo, crescendo em meio às dificuldades. Em meio às crises, ele foi avançando, ele foi, na verdade, tomando posse de algumas instruções, e ele foi crescendo, e as instruções que ele deixou, elas são poderosas para nos ensinar nesses dias. E Deus me deu uma frase poderosa nesse dia, eu quero que você grave ela. O fracasso é o maior campo para eu e você receber instruções. É interessante que parece que tem hora que a gente só escuta quando as coisas estão difíceis. Por isso que esse ambiente é um ambiente de instrução nessa noite. Você não precisa estar numa dificuldade, mas você pode receber uma instrução e tomar uma decisão, uma atitude e viver algo poderoso da parte de Deus nesses dias. Então essa frase é bastante relevante, que o fracasso é o maior campo para eu e você receber o quê? Instruções. Porque é na dificuldade que a gente fica o quê? Pronto ao quê? A ouvir, irmãos. Eu me lembro que eu na dificuldade, pastor, começa a ler, eu li. E eu lembro que esse pastor, irmão, foi uma bênção de Deus na minha vida. Porque eu lembro direitinho, eu estava convertido há 1 ano e pouco e estava baqueado, irmãos. E aí ele falou assim, Wesley, eu te inscrevi num encontro, você vai trabalhar no encontro. Eu falei, não, moço, estou tão baqueado. Ele falou, não vai. Lá vai ser bênção de Deus para a sua vida. Era um encontro lá em Firminópolis. E aí, irmãos, eu fui meio desanimado, baqueado. Ele falou, eu vou fazer o quê? Aí lá tinha apoio, né? Tinha intercessão, tinha os preleitores. E ele falou, não, eu te pus lá na intercessão. Você gosta de orar, você vai na intercessão. Eu falei, menos mal, né? Vai dar pra mim, né? Tipo assim, ficar de boa, né? Pensei comigo, né? Ficar de boa. E lá, irmãos, o povo orava mesmo. Era 24 horas. E eu falei, meu Deus, eu podia estar era na limpeza. Misericórdia, moço. Era muito mais fácil. Limpou, acabou, aí, né não? Irmão, se pôs nós para orar mesmo, foi no 12. Irmão, era no 12, era um horário de oração, assim, que você ia falar, misericórdia, irmão, só tem louco nesse trem aqui. Irmão, mas era milagre assim, ó, irmão, era milagre extraordinário, o tempo todo acontecendo, o povo chorando, gritando aqui, fui curado, e as pessoas falando, e de repente, irmãos, eu me deparei naquele ambiente ali, tinha algumas pessoas passando comigo, foi lá em Firminópolis, e aí eu me deparei naquele ambiente, e aquele ambiente foi, na verdade, ela assim, fala, me vencendo. Fala para você, irmão, se você deixar, o ambiente te vence. É verdade, irmãos. E aí eu fui, falei, agora eu sou de Deus. O Fé estava comigo. Falei, agora eu vou orar aqui, a coisa vai acontecer. Eu fui acreditando naquele negócio, irmão. E era na libertação, tanto demônio. Eu fiquei feliz mais que a demoniada toda lá. Eu fiquei, meu Deus, é a minha chance, ué. Deus expulsar pelo menos um demônio aí nesse trem aqui, ué, né? Não é possível, meu pai. E aí que é tanto de gente demoniada, irmãos. E irmão, aquela coisa louca. E de repente, o Espírito Santo de Deus, irmãos, tinha uma ministração lá chamada Batismo do Espírito Santo. Foi nessa ministração que Deus falou, tá vendo? É nessa hora que eu posso mudar a vida de qualquer pessoa. E aí, irmãos, era mais ou menos assim, uns 100 e poucos homens, mais de 150 homens num lugar assim, tudo reunido. E homem é duro, né, irmão? Difícil chorar, né? Tem homem que é duro para chorar. Eu choro toda semana. Eu tenho que chorar toda semana. Porque chorar lava a alma. É bom chorar. Quem tá entendendo, irmão? Toda semana eu choro. É uma benção chorar. Eu lembro direitinho, irmãos, tinha um irmão lá que ele não conseguia receber o batismo do Espírito Santo de jeito nenhum. E aí Deus falou comigo assim, falou assim, vai lá e fala com ele. Eu falei, vou falar o quê, Espírito Santo? Ele falou, não, vai lá, só fala com ele, fala para ele que é para ele ouvir a minha voz e perdoar, que eu vou batizar ele com fogo. E eu cheguei no ouvido do irmão, falei, não sei se é Deus não, mas meio tímido, né, irmão, que você é comecinho, né? Falei, mas falaram comigo que é para me falar para você. Eu falei, mas quem falou? Falei, quem falou foi Deus, você está aqui, foi Deus que falou, irmão. Falou para você ouvir a voz do Senhor e para você perdoar. Que vai te... Aí já começou a chorar e falou, é meu pai. E aí naquele momento eu falei, não, eu posso te ouvir. Se quer pedir perdão, represente seu pai, eu estou aqui para isso. Pode falar tudo que você quer, fala para esse velho, tudo que você quer falar, eu estou aqui. E ele falou, olha meu pai, foi falando os trem. Eu falei, amém, agora eu vou estar perdoado. Tiago 5,16, confessar os vossos pecados uns aos outros para que seja pecado, quer dizer, perdoado de todo pecado e curado. E eu fui lá ouvir e falei assim, agora nós vamos lá. Ele falou, vamos. Irmãos, aí eu queria fazer ele receber o batismo do Espírito Santo, era na marra.
Porque eu orava pela barriga dele, endurecia, sabe? E eu falei, nossa, tá aqui o Espírito Santo. Eu apertava a barriga dele. Falei, meu Deus, vai sair daqui a voz, sei lá como é que vai ser. Era novo, né, mano? Não sabia muita coisa. Mas você só precisa fazer, irmão, né? E aí eu apertava a barriga, eu falei, meu Deus, tem misericórdia, ele tem que falar no Espírito Santo, em línguas. Eu ficava naquela, e de repente o Espírito Santo falou assim, calma, moço, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E eu falei, tá pra pegar, eu falei, então tá bom, então agora vai o Senhor, então eu tô cansado, tanto apertar a barriga desse cara. Tá entendendo, irmão? E aí, de repente, eu fui falando baixinho no ouvido dele, de repente, irmão, a voz dele foi embargando assim, aquele trem, ele foi chorando, e aí ele foi batizado com o Espírito Santo com fogo. Então entenda, o ambiente, irmãos, ele sempre vence. Se você está num ambiente que é cheio da presença de Deus, você vai ficar cheio da presença de Deus. Mas se você está num ambiente onde só é reclamações, só dificuldade, só história triste, você vai ficar doente, irmãos. Quem está entendendo o mistério? Porque o ambiente ele tem o poder de gerar, irmãos, nas nossas vidas, coisas, fala comigo, grandes. E eu lembro direitinho que eu estava nessa situação aqui, ó, vivendo dificuldade, fracasso, e eu aceitei, fala comigo, a instrução. Porque esse fracasso é o maior campo para eu receber instruções boas, fala comigo, ou ruins. Sim ou não, irmãos? Porque não é de fácil, fala comigo, recomeçar. Nada, sim ou não? Você sabia que toda semana é um recomeço, sim ou não? Não é verdade? Toda semana a gente está zerando algumas coisas e começando outras, não é assim? Então amanhã é uma semana, você vai começar algumas coisas. E a gente precisa começar, tudo que for começar dentro da instrução do Senhor. Então a Bíblia ela nos ensina que o ambiente aqui, abra comigo aí, Ed, por favor, Lucas 5, ou Lucas 15, Lucas 15, 11, que o ambiente aqui do filho pródigo era um ambiente, fala comigo, de fracasso. Fala de fracasso, bem claro, fala, o ambiente do filho pródigo era de fracasso. Mas sabe o que é interessante? Ele começa a tomar atitudes, fala comigo, para sair de lá. Que hoje para mim são instruções. Isso é poderoso, né? Quem pegou a visão? Ele, no ambiente de dificuldade, ele começa a tomar decisões. E as decisões que ele foi tomando, tirou ele de lá com grande honra. Pega essa visão. Só que para mim hoje, lendo isso, já não são atitudes mais. São instruções, porque eu preciso, na verdade, analisar e entender que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Quem está entendendo o ministério? Então hoje, nessa noite, ele toma algumas atitudes poderosas e de repente o Espírito de Deus nos dá esse entendimento do que nós precisamos fazer. Olha o texto, por favor. Até o 17 foi, na verdade, a experiência que ele teve de vida. E disse um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte do quê? Dos meus bens. Para que o quê? Isso, dos bens que me pertencem. E ele o quê? Por esse, a fazer. A gente acha que só deu para o mais novo, sim ou não? Mas ele repartiu por eles. Então o mais velho também pegou, sim ou não? Porque depois o mais velho vai manifestar, mas ele pegou também. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo quanto o quê? Tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, de forma regalada, tem algumas versões. E havendo ele gastado, fala tudo, houve naquela terra uma grande fome. Começou o quê? Então houve na terra uma grande crise. E é interessante que a crise vem só quando o dinheiro tinha acabado. Porque quem tem dinheiro na crise fala, fica mais rico. Então Deus sabe a hora de pegar seu dinheiro. Fica tranquilo, não vou pedir oferta. Mas Deus sabe a hora de pegar o seu dinheiro. Quem está entendendo, irmãos? Quem pegou a visão? Porque a gente fala assim, não, pastor, está tudo tão bem. Pois é, Deus sabe a hora de bagunçar para não deixar tudo tão bem. Para que você fique bem com Ele. Porque nunca pode ficar tão bem nesse mundo. Quem está bem demais nesse mundo é perigoso ficar nele. Então tem que ter uma dificuldadezinha para você entender que você tem que estar bem com Deus e não nesse mundo. Não posso estar bem com o mundo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Se eu estiver bem demais com o mundo a ponto de não buscar o Senhor, nem um honrado, nem um glorificado, nem conseguir ter uma aliança com Ele, fala comigo, está errado. Sim ou não, irmãos? Porque a Bíblia vai dizer que se eu for amigo do mundo, eu constituo o quê?
Então, se eu ficar amigo demais do mundo, é perigoso. Fala, é perigoso. O mundo arrasta a gente para ele. E esse mundo não é do Senhor. O mundo jaz em quem? No maligno. Então, não tem mudança para esse mundo que nós estamos falando. Então, a Bíblia aqui está ensinando, fala comigo, bem claro. Havendo gastado o quê? Fala tudo. Houve naquela terra uma grande fome, crise. E começou a aparecer, fala, necessidade. E chegou-se a um dos seus. Entenda isso. Por que não falou amigo? Por quê? Pergunta por quê? De amizade que foi construída no dinheiro. Quando ela acaba, ela também acaba. Pegou a visão? Amizade que foi construída só em coisas fáceis e boas. Quando essas coisas acabam o quê? Então era um concidadão daquela terra, o qual mandou para o quê? Para os campos, apacentar o quê? Porcos. Uau. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comia. E ninguém lhe dava nada. Essa palavra aqui é poderosa. Ninguém dava nada. Fala comigo, tem hora que a porta fecha. Só para mim receber a instrução. Quem está entendendo, irmãos? Tem hora que a ajuda não vem de lado nenhum. Só para mim entender que eu preciso direcionar, que eu preciso buscar ao Senhor, que eu preciso ter uma aliança com o Senhor, um propósito com o Senhor. Porque Deus tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. É assim? Que jeito que é então? Deus tem compromisso com quem? Então eu consigo entender nesse versículo 16. E o quê? E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Fala, as portas fechou. Uau, irmãos. Sabe por que é mais interessante quando as portas fecham aqui? É porque Deus está abrindo uma lá? Não sei se você está pegando. Vamos de novo. Quando as portas fecham aqui é porque Deus está abrindo uma porta lá. Entenda isso. Deus fecha aqui para abrir a direção lá. Porque se Ele deixar aberta aqui, infelizmente, a gente não quer a porta de lá. Porque a gente é ruim de natureza, né, irmão? Sim ou não? Então Deus tem que fechar aqui, para abrir lá e direcionar eu e você nessa porta que Ele abriu. Aí sim, as coisas começam a acontecer. A partir do 17, Ele começa, na verdade, no campo, nesse campo aí de dificuldade, de muita escassez, Ele começa a tomar atitudes para sair desse lugar. E tomando em si disse, quantos jornaleiros de meu pai têm o quê? Abundância de pão. E eu aqui o quê? Pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra o quê? Perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus. E o meu fala, teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai. E se moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se aos seus o quê? E o beijou. Uau! E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, e já não sou digno de ser chamado o quê? Mas o pai disse ao seu filho, aos seus servos, trazei depressa a melhor, roupa, vesti-lo e dê o quê? Ponde um anel na mão e sandália nos pés. Cada um desses tem um símbolo. Anel é diferente de aliança. Anel fala de poder, de selar as coisas. Quem está entendendo? Veste está falando de uma vida de santidade, novas vestes. E sandália está falando que ele não era mais escravo. Quem está entendendo o mistério? Mas é interessante que as atitudes que ele toma me dá agora entendimento o quanto é importante eu entender que eu preciso tomar decisões naquilo que Deus está falando, me ensinando, me instruindo. Porque a primeira decisão que ele fala assim, ele no versículo 17 fala, ele despertou. Essa palavra ela é bastante poderosa nesses dias, porque nós estamos precisando de um despertar, irmãos. Sim ou não?
um despertar de entendimento, um despertar de busca, um despertar de comprometimento, um despertar, irmãos, na adoração, um despertar na palavra, um despertar na busca, um despertar na nossa salvação, um despertar de que maneira nós vamos reinar com Cristo. Nós, como igreja, nesses dias, fala comigo, precisamos despertar. Sim ou não? A Bíblia vai dizer assim que ele caiu, fala em si. Isso é poderoso porque lá no Velho Testamento, Jacó, em Gênesis 28:16, diz a Bíblia que Jacó acorda no meio da promessa. Isso é forte demais, irmãos. Porque Jacó, fugindo de seu irmão Esaú, ele para no lugar, põe uma pedra para o travesseiro e lá ele deita e sonha. Diz a Bíblia que ele viu um anjo descendo do céu, uma escada subindo até os céus, e esses anjos subiam e desciam. Está entendendo isso, irmãos? E a Bíblia fala que quando Jacó despertou lá em Gênesis 28:16, acordou, pois, Jacó do seu o quê? Sono. Em Efésios vai dizer, desperta tu que dorme dentro dos mortos. Pegou a visão, irmãos? Nós só precisamos nos perguntar onde nós temos que despertar nesses dias. Disse-lhe, na verdade o Senhor estava aqui, estava neste lugar e eu não o quê? Sabia. Quando ele deitou, ele quis dizer que Deus já estava lá. E ele não sabia. Porque estava, fala comigo, dormindo. Então a gente precisa nesses dias gravar isso. Aonde eu preciso me despertar. Fala, cair em si. Porque Jacó, quando ele acorda, ele já despertou, fala comigo, na promessa que Deus tinha para ele. Porque dali ele fala comigo, ele faz um voto com Deus, sim ou não? O despertar foi tão impressionante, porque quando eu desperto, eu quero, fala comigo, um compromisso com Deus. Ele falou bem claro, eu preciso que o Senhor então me dá um sinal, eu preciso que eu fazer um voto com o Senhor, eu quero que o Senhor vá comigo nessa jornada, que em paz eu volte para casa, na verdade, do meu pai. Sim ou não, irmãos? Que o Senhor me dê comida e veste, entendeu? Para me vestir. Ele faz um voto com Deus, porque o despertar foi tão poderoso, que ele fez uma aliança com Deus, e essa aliança durou todo o tempo que ele esteve na casa de Labão. 22 anos parece que ele fica lá, e depois de 22 anos ele volta para esse mesmo lugar aqui. Por quê? Quem está despertado está sempre no propósito, está sempre em movimento. Sabe qual que é o mais cabuloso? É que Jacó, se ele não desperta, ele estava dormindo dentro da sua promessa. Para pensar nisso. Quantos crentes hoje estão dormindo dentro da promessa? Deus já falou, Deus já liberou, Deus já disse, Deus já está, na verdade, falando, e a pessoa não desperta. Jacó acordou e falou, graças a Deus eu acordei, que Deus estava aqui e eu não sabia. Agora minha vida vai ser diferente. Pergunta ao seu irmão, você precisa acordar hoje? Na promessa que Deus te fez? Isso é poderoso, irmãos. Porque a gente vai dormindo até a hora que Deus acorda. Quem está entendendo o mistério? Sim ou não, irmãos? A gente vai dormindo na promessa até a hora que Deus fala, agora chegou o dia. Vou fazer na sua vida, vou fazer na sua história. Não tem como você fugir mais não. Bom, porque tem uma pessoa que fugiu, está aqui, viu? Aqui fugiu, irmão. Eu falo, eu pregar nem no sonho. Negócio de pregar não é comigo não. Nem esse ministério aí, ó. Negócio de pregar. Moço, eu mentia que estava com o braço quebrado, dor de barriga. Não, pastor, é pregação. Eu falei, não. Não, mas que meu braço está tudo doendo aí, ó. Não tem nem como pegar o microfone. Aqui fugiu, irmão. O pastor me ligava e falava assim, Wes, conta seu testemunho no sábado, cheio de jovem. Eu falei, não. Meu negócio é só orar e pronto. Esse negócio de pregar não é comigo. Wes, vou te ligar. Ligava, não, falava, pega, eu não estou mal. Está tudo doendo. Ó, acelerando. Chegou um belo dia que eu acordei na onde? Na minha promessa. Sabe que jeito que eu acordei? Um dia eu estava no encontro pregando não, estava no encontro intercedendo de novo. E aí Deus falou para mim assim, ó, um obreiro falou assim, olha, agora é sua vez de orar. Eu falei, tá bom. Estava orando lá no quarto, assim, quarto tal. Eu peguei e fui para lá. Quando eu entrei no quarto, eu comecei a interceder por uma pessoa específica que estava lá dentro. E ela tinha alguns envolvimentos espirituais. E eu comecei a orar pela pessoa intensamente. E eu sempre tive visões, irmão. Eu sempre via as coisas, ou nu, ou visão de sentido, visão de arrebatamento, ou de arrebatamento de espírito. Tem tipo que você tem de ver algo que não é dessa terra, extraterrestre, que sai do céu e vem para cá. Todo extraterrestre não é da terra. Quem pegou a visão? Então tenho esse poder. E eu ajoelhei lá, eu comecei a orar intensamente, naquele amor, aquele primeiro amor, eu fui orando. De repente, irmãos, entrou um demônio, um anjo, dentro daquele quarto. E eles começaram a guerrear em cima de mim. E a espada comigo era no 12, irmão. Contar esse trem é até estranho, né? Não é Free Fire não, irmão. Fica ligado. Fala comigo, pega a visão. Fala pra ele, pega a visão, irmão.
Não é Free Fire, não, irmão. É verdade mesmo. Porque o crente não acredita nessas coisas. E aí, irmãos, o anjo começou e a guerra foi violenta. E aí, irmãos, eu clamava o sangue de Jesus sem poder. Eu escutava os barulhos da espada e o trem batia. Estralava assim, e era só fogo. E a maneira que eu intercedia, irmão, o anjo orava para mim assim. Mas sem contar, é até engraçado. O irmão está até assim para mim. Tem um que está fazendo credo em cruz. Calma, irmão. E quanto mais eu orava, irmão, o anjo vencia aquela batalha. E aí, irmãos, eu saí daquele lugar. Quando eu saí daquele lugar, já saí suadinho, molhadinho, irmãos. Não saí falando que não acreditava, senão eu ficava mudo igual Zacarias, né? O anjo ia falar, fica mudo agora, pra você largar de ser vergonha. Que eu te mostrei e você não acreditou. Que a gente é assim, não é? Tem gente que Deus tem que mostrar no claro. Tem gente que Deus só fala, já vai. Cara duro igual eu, tinha que mostrar. Entenda isso, quando eu saí, o pastor já me pegou. Pegou a Bíblia dele, irmão. E o homem pregava. Meu Deus do céu. Pegou a Bíblia dele, com esboço, falou assim, ó, vai lá e prega. Eu falei, como assim? Aí eu entendi a batalha. Ele falou assim, ó, tem 250 pessoas dentro desse salão e era para você estar pregando. E você está fugindo da sua promessa. E foi eu com a Bíblia dele na mão, chegava a tremer com aquela Bíblia na mão. Falei, meu Deus do céu, está dando o peso da palavra. E essas mensagens, libertação, a média era 2h30 que tinha que pregar, porque a lição era de 2h30. E eu falei, o que eu vou fazer em 2h30 desse lugar? Questão de gente me olhando, nunca que tem. Não tem jeito, não. Eu falei, não. Ele falou assim, então tá bom, eu vou fazer um começo com você. No próximo encontro você vai pregar. E eu pensei comigo, no próximo eu prego, eu engambelo ele, vai dar tudo certo. Pensei comigo, eu dou o nó nele e ele pode. Eu falei, não, então tá bom, no próximo eu vou pregar. E aí, irmãos, era de 3 em 3 meses. Você nunca viu 3 meses passar tão rápido. Irmão, eu li aquela lição, acho que eu li muito mais de 40, de 50 vezes eu li aquela lição de cabo. Eu sabia falar ela de cor, a lição. Cada tópico, cada lugar. Porque a minha memória é muito fotográfica. Se eu pôr um trem aqui, eu risco ali, eu sei o que estou riscado. E eu li aquele trem. E aí chegou o dia, irmão. Aí eu pensei, o que eu pensava? Nossa, eu podia ter algum acidente comigo, aí eu não precisava de eu ir. É sério, irmão. Tanto que o trem era medo comigo. Misericórdia? Não, vocês não sabem o que é correr, não. Estou ensinando vocês, velho. E eu pensava, tinha acontecido alguma coisa, algum trem comigo, para mim não ter que ir, meu Deus. E nesse encontro vai dar muito mais honra que no outro. Irmãos, e para mim a benção, tinha um pastor de outro lugar, um pastor muito grande, passando pelo encontro que ele queria levar lá para Brasília. Irmãos, uma igreja muito grande em Brasília, ele estava nesse encontro. E eu falei, meu Deus, um homem é estudado um tanto. O que eu vou falar nesse negócio? Não vai dar nem tempo. E aí, irmãos, eu fui com aquela Bíblia, irmão, peguei a Bíblia. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim. E eu falava, não, eu vou falar que não tem jeito. E ele já nem olhou em mim. Falou, você se vira, você vai ter que ir. Eu catei a Bíblia lá, eu falei, o negócio é o seguinte, se eu não der conta, eu falei para ele, se eu não der conta, você pega o resto do tempo. Porque 2h30 é muito tempo. E ele só sorriu para mim. Ele sabia, né, irmão, que eu tinha um chamado, Deus tinha mostrado para ele. Irmãos, eu comecei no trem, eu já estava com o trem na mente já. E eu comecei, foi aquela disparada. E era testemunho um topo no outro, testemunho um topo no outro, testemunho um topo no outro. E de repente a plaquinha levantou. 30 minutos. Eu falei, não acredito. Não acredito que eu preguei 2 horas. Não tem lógica um negócio desse. E eu falei, Jesus, como eu sofri por algo que eu tinha que encarar. A vida da gente é assim. A gente sofre por muita coisa que a gente vai ter que encarar. Fala para o seu irmão, que culto estranho é esse? Irmãos, quando ele levantou aquela plaquinha, 30 minutos, eu estava na metade da lição. E eu falei, agora o problema é outro, é como acabar aquilo que eu achei que não daria conta. Hã? Nada mudou, a Jô está me queimando, a minha Jô é pensa, hein? Tô achando que eu estou arrebentando aqui, moço. 20 minutos eu estou na introdução, então vai. Eu ainda estou na introdução, vai. Estou brincando, irmãos, estou brincando, não vai embora não, calma aí. E aí agora o problema era encerrar aquilo que eu achei que não conseguiria fazer. Então é isso que Deus tem, quando você está diante de um grande desafio, você recebe uma instrução do Senhor e aceita essa instrução, é nesse nível, fala assim, despertar, é o que nós precisamos, irmãos. Nesses dias nós precisamos nos despertar no propósito que Deus tem. E eu achei interessante, irmãos, que nessa ministração eu ministrei, consegui encerrar o negócio, e aí ele ficou na espera, o pastor, que o pastor era federal, irmão. Ele ficou na espera e falou assim, quem foi que falou que não ia dar conta de pregar 2h30? Eu falei, rapaz, eu achei que esse negócio não era assim não, moço. Eu fui falando o que eu vi. Eu tinha me perdido, falei mais que devia. E eu sei que ficou mais ou menos umas 3 horas de oração e ministração. Eu lá dentro daquele ambiente. E eu pensei comigo, falei, meu Deus, o Senhor é poderoso demais.
E aí depois de lá eu fiquei pregando essa ministração em vários cantos, viajei pregando esse negócio, muito, né? Todos os encontros, viajei para tudo quanto é canto, ensinando isso, aprofundei sobre essa questão de libertação, batalha espiritual. Libertação ocorre, fala dentro da gente, batalha espiritual ao nosso redor. Você não pode pegar o que está ao redor e colocar dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família, dentro da sua casa, da sua família, da sua vida conjugal, familiar, financeira. Entenda, o que é batalha espiritual, fala comigo, tem que ficar fora. E não posso misturar essas coisas. E aí, irmãos, eu entendo que Deus tinha um propósito tão grande. Preguei nesse encontro. Preguei uma ministração chamada, tinha a peça, eu esqueci o nome dela. Eu também não lembro, eu sei que tinha a peça. Preguei lá, 17 pessoas se converteu. Foi a primeira vez que eu ganhei alma. 17 pessoas se converteu. Não era não, a da peça. Acho que é Nova Vida em Cristo, né? Nova Vida em Cristo. Preguei essa ministração, Deus me usou tremendamente. 17 pessoas aceitou Jesus. Primeira vez que eu ganhei pessoas foi assim, 17 pessoas de uma vez. E eu lembro que eu fui nessa igreja em Brasília, irmão, ministrar lá. O pastor me chamou e eu fui lá, fiquei na casa dele. Ele era um juiz federal do Planalto. A igreja de Deus, na verdade, da 308, lá em Brasília. O nome dele era pastor Odílio. Fiquei na casa dele. E algo de interessante, irmãos, esse testemunho é poderoso porque poucas pessoas pregam nessa igreja, é uma igreja muito top, uma igreja muito grande. Eu fui lá 2 vezes, preguei lá, fui no retiro desse também, ministrei. E por quê? Porque eu entendi que eu precisava despertar. Então nessa noite nós precisamos disso, a igreja precisa desse despertar de Deus. Enquanto eu estou pregando, o Espírito Santo está entrando dentro da sua alma e confundindo muita coisa, né? Confrontando quer dizer muita coisa, o inimigo está tentando confundir algumas coisas. Mas entenda, nesses dias nós precisamos, falar comigo, despertar da presença do Senhor. A segunda coisa que ele faz, que ele deixa como instrução para mim, é falar assim, ele fez uma, fala comigo, reflexão. Olha o que ele fala, eu aqui morro de, fala, fome. Irmão, isso aqui é interessante porque tem gente que tem uma reflexão negativa de circunstâncias, de situações difíceis. Quem está entendendo o mistério? Quem já viu gente assim, que quando a coisa está complicada, aí que fica complicado, sim ou não? Ele falou assim, eu aqui morro de fome. Lá, Ed, abra comigo aí por favor, lá em 2 Reis 7, 3, 8, só para você anotar. Vai fala de 4 leprosos. A Bíblia vai dizer que Samaria estava sitiada, esses 4 leprosos na porta. A Síria estava à frente com o exército, a cidade não tinha comida, não tinha nada. O profeta tinha falado que naquele dia ia ter fartura. Os 4 leprosos na porta da cidade falaram assim, o negócio é o seguinte, nós não vamos ficar aqui e morrer de fome aqui não. O que nós vamos fazer então? Não, nós vamos avançar, nós vamos andar. Vamos caminhar para os assírios, se eles quiserem matar nós, que mate. Nós vamos caminhar. Está entendendo isso? É um ambiente de fome. Irmãos, entendem a maneira que você encara a circunstância, a maneira que você vai sair dela. Diz a Bíblia que esses 4 leprosos começaram, fala comigo, a marchar. Quando eles marchavam na terra, no deserto, a Bíblia nos fala que lá no exército dos assírios, eles escutaram como um som de um grande exército marchando. E eles falavam entre eles, aí o povo de Samaria alugou, foi os egípcios, exércitos dos egípcios, exércitos de não sei quem, está vindo um grande exército contra nós. E diz a Bíblia, quando eles chegaram no acampamento, todos os assírios tinham fugido. E o acampamento estava vazio. Eles entraram numa tenda, comeram, entraram noutra tenda, comeram, pegaram os despojos, enterraram nas areias, foi escondendo, e de repente eles falam assim, fez uma reflexão. Falou assim, não é justo a gente ficar aqui. E lá na cidade, aquele povo morrendo de fome. Nós precisamos voltar e avisar o povo. Vamos voltar. Dá para você entender? A cidade rejeitou, porque eles estavam enfermos. Eles marchou, Deus usou eles. Tem uma teologia que fala que um dessas pessoas era o servo do Eliseu, lá o Geazim. Tem uma teologia que fala que um daqueles homens era ele. E diz a Bíblia que eles voltam, avisam a cidade manda um mensageiro, vem na frente. Ele vê que não tinha nada, eles entrou e pegou despojos. Naquele dia foi um dia de grande fartura no meio do povo de Deus. Porque nós precisamos, entenda isso, entrar nesse nível de fazer, fala comigo, uma reflexão negativa da situação, sim ou não? Não, irmãos. Essa reflexão aqui é para saber o que eu preciso fazer depois que eu refletir. O que eu posso fazer? Como eu posso fazer? O que eu devo fazer? O que eu tenho que fazer para sair dessa situação? Então ele deixa essa instrução aqui de maneira bem, fala comigo, de maneira bem clara. Fala a terceira coisa, ele tomou, fala comigo, uma decisão. Irmão, isso aqui para mim é uma das coisas poderosas. O terceiro passo fala, ele tomou uma decisão. Ele fala assim, levantar-me-ei. Um desejo não muda nada, uma decisão pode mudar tudo. Eu preguei quarta-feira passada sobre, quem estava aí vai lembrar,
Sobre o que? Ação e vontade. Que ter só vontade não vai mudar, fala nada. Eu preciso ter ação na vontade que tem. Isso é poderoso, não é, irmãos? Porque a gente passa muito tempo só na vontade e não toma uma decisão, não toma uma ação. E isso não vai mudar nada. Ah, eu tenho vontade. Isso. Não, o que você está fazendo para isso acontecer? Nada. Então, vai ser só vontade. Isso nunca vai cumprir. Mas se eu tenho uma vontade, tenho uma ação da vontade que tenho, em nome de Jesus, fala comigo, isso vai se cumprir. Quem crê nisso no nome de Jesus? Quem crê, irmãos? Se Bartimeu naquele dia tivesse só na vontade de receber uma esmola, alguma coisa ia acontecer? Mas quando ele ouviu um som diferente, falou um som diferente. Porque o ambiente produziu isso para ele, aquele barulho, ele fala comigo, diferente. O que você quer dizer com isso? Eu preciso entrar aqui procurando um barulho diferente. Eu preciso entrar aqui procurando algo diferente. Eu preciso entrar aqui acreditando e crendo que Deus vai fazer algo diferente na minha vida hoje. Oh! Bartimeu, quando decidiu ir para aquele lugar ali à beira de Jericó, ele falou, eu não posso estar sendo, na verdade, vendo ninguém, mas hoje eu preciso ser visto por alguém. E diz a Bíblia que o povo foi andando, aquele barulho, e falou assim, quem vem lá? O que está acontecendo aí? Ele falou, não, é Jesus de Nazaré que vem aí. E ele começa o quê? Fala, clamar. Entenda isso, irmãos. E quanto mais ele clamava, mais a multidão falava o quê para ele? Cala a boca, cego. Cala a boca, mendigo, ele não vai te atender. Mas fala comigo, ele já tinha tomado uma decisão. Irmãos, uma pessoa decidida, entenda isso, ninguém pode parar ela. Uma pessoa, quando ela decide na palavra, quando ela foca e determina, e ela decide, ninguém pode parar ela. Sim ou não, meus irmãos? Então, qual que é a distância daquilo que Deus tem para fazer? E do meu milagre, fala comigo, uma decisão minha. Porque nessa noite, se você decidir algo, não tem nada que possa te impedir. Fala, Deus, eu estou decidindo, vai ser assim. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Não tem como, fala comigo, não dá certo. Quando Bartimeu decidiu aclamar, Jesus, fala comigo, ouviu. E não fala só ouviu, parou e atendeu. Então decisões faz Jesus parar e liberar uma pergunta, que para mim é uma das perguntas mais poderosas da Bíblia. O que queres que eu te faça? Era simples, a dificuldade dele estava na onde? Na vista. Mas entenda isso. Mesmo Deus sabendo, Ele quer que você fale. Ah, Deus já sabe. Sim, Deus sabe, mas Ele precisa que você confesse. Quem está entendendo esse mistério, irmãos? Bartimeu fala, eu quero enxergar aquele que vai me curar. Uau! Quem está entendendo isso, irmãos? Eu quero ver quem vai mudar minha vida, eu quero ver quem vai mudar minha história, eu quero ver quem está mudando o meu cativeiro em graça. Eu quero saber quem vai mudar totalmente a minha história. Fala comigo, uma decisão. Isso é poderoso, irmãos. E tem decisões que vão nos levar ao céu. Isso é poderoso, irmão. Você consegue fechar os seus olhos e refletir quando você aceitou Jesus? Foi a melhor decisão que você fez. E essa decisão vai te levar ao céu, irmãos. Essa firmeza nele, essa convicção nele, esse amor nele. Aquela decisão te deixou apaixonado por Jesus, irmãos. Apaixonado pelo aquilo que Ele fez, pelo que Ele falou, pelo aquilo que Ele liberou sobre as nossas vidas. Talvez alguns aqui tem muito tempo que aceitou Jesus, mas feche seus olhos aí e lembre daquele dia, daquela decisão. Mudou sua história, mudou sua vida, mudou sua casa, mudou o seu propósito de vida. Mudou tudo na nossa vida, irmão. Nós só precisamos, fala comigo, tomar uma decisão. E a nossa vida nunca mais vai ser a mesma, irmãos. Quem crê nisso nesses dias? São atitudes que ele toma para sair daquela circunstância que hoje para mim são instruções. Quarto passo, fala assim, ele fez, fala comigo, uma confissão. Que depois de uma decisão, fala comigo, tem que haver uma confissão. Isso é poderoso, irmãos. E quando eu leio aqui sobre confissão, eu consigo entender que lá em Hebreu, lá em Provérbios 28:13, a Bíblia vai dizer que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles o quê? Confessa e deixa. Alcançará o quê? Então essa confissão aqui, eu creio nisso, irmão. Fala comigo, confessar é a chave da vida. Peraí, confessar é a chave para uma nova... Isso.
Confessar, irmãos, é a chave para uma vitória de Deus na nossa vida. Eu lembro bem claro quando eu estava perto assim de ser liberto de algumas coisas, que a gente quando converte, a gente entra no processo da libertação, sim ou não? E eu lembro, irmãos, que eu pegava versículo bíblico e punha dentro do meu pé. Dobrava o versículo, luz para a tua palavra, né, luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés, luz para a tua palavra. E eu punha lá, conhecereis a verdade vos libertará. Eu pegava aqueles versículos, punha dentro do meu sapato e pisava em cima. Falava, Deus, onde pisar a planta dos seus pés, o Senhor vai nos dar por herança. Eu punha versículo dentro do bolso, e aquilo ali eu começava, estava fadigado, angustiado, eu arrancava aquele versículo e orava, falava, Senhor, se pois o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. Porque eu preciso, irmão, aprender a confessar aquilo que eu quero tomar posse. Sabe por que a gente está tão acostumado a confessar coisas que não vai edificar? A gente está tão no automático, sim ou não, irmãos? Se eu tive que repreender o irmão tá, a Bíblia vai dizer que tudo aquilo que é ligado na terra é o quê? E tudo que é desligado na terra, nós só preocupamos em ligar, sim ou não? Mas tem hora que você fica falando, não, isso aí não é para mim não. Você está o quê? Não recebe por quê? Passa o mês inteiro falando que não é para sua vida. Ah, mas eu nunca vou ter, eu nunca vou alcançar. Isso não é para mim não. Isso é para fulano, para Beltrano. Você só fica desligando as coisas. Ah, isso aqui nunca vai acontecer, não vai haver transformação, não vai haver, eu já estou cansado. Eu estou perto de largar de mão. Só desligando coisas que você tinha que estar ligando. Está entendendo, irmãos? E eu entendi naqueles dias que essa questão de você declarar a palavra é você liberar uma palavra que vai resgatar do mundo espiritual para mim e para a sua vida. Então o que você quer dizer com isso? Nós temos que ter um versículo na semana que a gente está com ele, irmãos. Um versículo que você vai escrever e vai ficar com ele nessa semana. E falar, Senhor, essa semana eu preciso que o Senhor me traga entendimento nessa palavra. Eu quero liberar essa palavra. Eu quero determinar essa palavra. Quem crê nisso, irmãos? E fala comigo, é declaração. Fala confissão. Depois o quê? Fala comigo, declaração. Primeiro ele confessa, sim ou não? E depois ele faz comigo uma declaração. Eu não sou digno, ele falou. Essa declaração indica que está perto de eu e você, fala comigo, ser exaltado. Toda vez que essa frase ocorre na Bíblia, eu não sou o quê? Digno. Deus está, na verdade, nos ensinando que Ele está perto de fazer um grande milagre na minha e na sua vida, de nos exaltar. Mefibosete, antes de sentar na mesa com Davi, ele falou, eu não sou digno, eu não parto de um cão sarnento, como o Senhor lembrou de mim? E Davi fala para ele, levanta, moço, eu quero te honrar, você vai sentar na minha mesa. Você vai comer comigo todos os dias. Eu não quero que você coma uma vez, não. Você vai mudar lá para mim, para Jerusalém. Você vai mudar para onde eu estou perto, que eu quero você todos os dias nessa mesa. E diz a Bíblia que quando Mefibosete estava sentado na mesa do rei, a mesa escondia as suas imperfeições. Ele se fazia como um filho do rei. Uau, irmão. Pegou essa visão, irmão? O que você quer dizer com isso, pastor? Todo culto tem uma mesa da graça para você sentar. Onde as suas dificuldades, as suas imperfeições não quer dizer nada. Porque você está nessa mesa. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então ele faz também, fala comigo, uma fala, declaração. E isso você fala comigo, é poderoso. Eu lembro um dia que eu estava num culto. E eu estava nessas fugição que eu tinha, nem existe essa palavra, né? E aí, sabe o que eu fiz uma vez, irmãos? O pastor José vai lembrar. Eu fui chamado para pregar, tinha um propósito aqui, todo mundo ia pregar. E o pastor falou, é você. Eu falei, não posso. Aí eu pegava a José e falava, José, é boa para pregar. Você é top para pregar, José. Irmão, eu banhei a cabeça tanto dessa José que, rapaz, nesse dia que eu tinha, eu pus a José pregadora, sem nunca ter pregado. A igreja cheia, irmãos, e a José acreditou que era pregadora. Primeiro que eu. E eu falei, José, vai mesmo? Eu vou. Você falou, então eu vou. E eu falei, não, você prega, eu oro. Vai dar certinho. Aí você acaba de pregar, você me passa o microfone que eu mando no meio do povo. E eu oro. E orar era comigo mesmo. Mas pregar não dava. E eu falei, José, vai pregar. José, ela falou, Wesley, eu não tenho coragem, eu nunca preguei, Wesley. Eu converti agora, eu nem sei o que é. Eu falo, José, você é pregadora, moço. Você não sabe, mas você é. Eu falava, você é boa para ler, tá fácil, que eu achava que ler estava tudo certo. Só ler estava tudo bom. Falei, José, é boa para ler, se você não lembrar, você só lê, moço, tá tudo certo. E ela falou assim, por que você não leu? Eu falei, não, porque eu não dou conta, moço. E eu fiz essa José pregar, irmão, a igreja cheinha. E eu falei, eu ficava olhando, meu Deus, a José está acreditando que é pregadora. Moça, ela pegou, arrebentou, irmão, ela arrebentou.
Até o pastor falou, você já tinha pregado? Falou, nunca. O Wesley falou que eu era pregador, e eu fui falando, vai, o ambiente sempre vence. Eu tive um tempo inteirinho para fugir e pôr a Josi no meu lugar. E eu sei que ela pregou, foi uma bênção, eu peguei o microfone e fui orar. E a gente entende, irmão, o quanto o Deus, quando Ele tem o poder, a gente pode fugir de qualquer jeito. Deus fala comigo, vai nos alcançar. Então ele fala comigo, ele fez uma declaração. Irmãos, por último aqui, ó, fala comigo, prontidão. Olha no versículo 19, você vê de Lucas aí, 15, 19. Já não sou digno de ser chamado o quê? Faze-me como um quê? Sabe o que mexeu comigo nisso aqui? É que tem pessoas que só estão dispostas a abrir mão de tudo quando ela está nessa situação, quando ela perdeu tudo. Isso é forte, né, irmãos? Quando ele tinha perdido tudo, ele se foi pronto a ser feito como um dos seus jornaleiros do seu pai, como empregado do seu pai. Tem pessoas que estão só dispostas, irmãos, a fazer qualquer coisa quando elas já perderam tudo. Isso é muito forte. E quando eu leio isso aqui, eu achei tão poderoso. Eu entendo que essa prontidão dele abriu, na verdade ele abre mão de tudo, quando ele perde tudo. Tem pessoas que têm, na verdade, essa disponibilidade só quando perde tudo. Sim ou não? Ele estava disposto, sim ou não, a descer ao nível mais baixo da casa do seu pai, sim ou não? Quando ele já tinha perdido tudo. Está cheio de gente assim, sim ou não? Deus está falando, eu quero que você faz agora. E a pessoa não quer fazer. Ele está disposto a chegar num nível de perder tudo para aceitar aquilo que Deus tem para a vida dele. E a instrução que ele está dando aqui nessa noite é que eu preciso ter prontidão agora e não quando eu perder tudo. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Essa palavra fala muito comigo porque eu passei por todas essas etapas na conversão. E essa prontidão aqui é interessante. Porque quando a gente está nessa situação que ele está aqui, ele ficou disposto a abrir mão de tudo e falar, agora eu preciso, irmãos. Eu quero voltar lá na casa do meu pai, eu quero que ele faça. Não tem importância como um menor, mas eu só quero estar lá. Isso é interessante, né, irmãos? Com Naamã também aconteceu isso, ele teve que descer até o Jordão para receber aquilo que Deus tinha. Na porta do profeta ele ficou brabo, rejeitou, falou que embora os seus servos, que representavam o Espírito Santo, falou, meu Senhor, se ele tivesse pedido uma coisa difícil, eu não faria. Aí Naamã vai convertendo devagarzinho, vai descendo até esse ponto de aceitar mergulhar no Jordão. Quantas vezes? 7 vezes. Poderia ser 3, sim ou não? Sim ou não, irmão? Poderia ser só uma? Sim ou não? Por que não foi? Porque quanto maior a dureza do seu coração, mais mergulho. Quem está pegando, irmãos? O profeta falou, dá um mergulho lá e pronto, essa lepra vai embora no Jordão, vai limpar tudo, acabou. Mas ele falou, 7 vezes. Porque o tamanho do seu orgulho, quanto maior o seu orgulho, quanto maior a dureza, quanto maior a sua resistência, mais mergulho vai ter que ser dado. Quem está entendendo, irmãos? Tem gente que Jesus está afogando. Eu fui uma que Jesus afogou. Quem está entendendo, irmãos? Porque tem hora que a gente tem que afogar, fala, para quê? Fala assim, para perder as forças. Porque quando você afoga, você perde as suas forças. Perde a noção de onde está, sim ou não, irmãos? Se está perto, já tem chão, não tem chão. Tem hora que Deus afoga a gente, irmãos. Para a gente poder perder o nosso orgulho, nossa dificuldade. E entender que Ele tem um propósito na nossa vida, sim ou não? Quem entendeu isso? E por último, irmão, para me encerrar na hora, fala comigo, regresso. Fala, ele levantou-se e foi. Versículo 19 é o que diz, e já não sou digno de ser chamado teu, faze-me como um dos teus jornaleiros. 20, e levantou-se e foi para o seu pai, e quando ainda estava, que jeito? Viu quem? Quem viu ele? Entenda, não tem como você tomar esse tanto de instrução, esse tanto de decisão e Deus não te vê. Ah, irmão, não é possível. Uau! Não tem como você sair daqui com tanta instrução dessa e Deus não te... Porque a pessoa do pai representava quem? Deus, irmão. Porque quem tinha uma roupa nova, um anel novo, sim ou não? E sandálias? Só o Senhor pode fazer isso para nós, irmão. Sim ou não? Só Deus, irmãos, pode lembrar da gente desse jeito. Só Deus pode aceitar isso. Não tem como você fazer esse tanto de coisa e o pai não
Te ver, irmãos. Tudo que você precisa nessa noite é que o Pai te veja. Dentro dessa decisão que você está tomando, dentro dessas instruções que você está tendo, tudo que nós precisamos nesse ano, para que as coisas mudem, é que Deus nos veja dessa maneira, sim ou não, irmãos? Deus viu um homem que tinha perdido tudo, que foi rebelde, sim ou não? Não viu, viu quem? Deus viu, fala assim, com olho de compaixão, sim ou não? Deus olhou, irmão, com olho de misericórdia. Quem está entendendo o mistério? E ele olhou e o Pai o viu, sim ou não? E se moveu de íntima compaixão. Correu e lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado o quê? Teu filho. Ele separa bem a forma que ele pecou para ele poder entrar de novo. Quem está entendendo? Ele fala que pecou contra o quê? Desonrando, sim ou não, não é verdade? A paternidade que ele tinha com o pai. E depois contra o quê? Contra a terra, perante ti, contra a terra. Aí ele fala, 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa. O quê? Fala assim, Deus sempre tem o melhor. Uau. E vesti-lo e ponde-lhe o quê? E depois o quê? Sandália. Na onde? Nos pés. Fala para o seu irmão, quem chega atrasado nunca vai entender aquilo que você está vivendo. Quem está caminhando em instruções, em direção de Deus, quem está chegando atrasado, nunca vai entender o que você está vivendo. Fala, você vai chegar um atrasadinho agora? Fala aí, vai chegar um atrasadinho. Aí ele faz, trazer um bezerro, cevado, matar, e né, foi tudo isso. Porque este filho estava morto, 25. E o filho o quê? 25. E o seu filho mais o quê? Estava na onde? E quando veio e chegou perto da onde? E viu a música e as danças. E chamando no servo, perguntou-lhe, era o quê? Aquilo. E lhe disse, veio teu quem? Teu irmão. E o teu pai fez o quê? Mas ele se o quê? Se indignou. E não queria entrar. Saindo o pai, e o quê? Incitava com ele. Mas respondendo, ele disse ao pai, eis que te sirvo há quanto tempo? Sem nunca transgredir o teu o quê? Mandamento. E nunca me quê? Deste um cabrito para alegar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com o quê? As meretrizes. Mataste um bezerro cevado. E lhe disse, filho, tu sempre estás o quê? E todas essas coisas, o quê? Todas as coisas são tuas. Uau! Mas era o quê? Justo alegrar-me. E o quê? Fogarmos, porque este teu irmão estava morto e o quê? Reviveu. E tinha o quê? E se achou. Entenda. Tinha um irmão que recebe, toma atitudes e gera as instruções. E o outro que chega atrasado e não entende nada. O que você quer dizer com isso, pastor? Nós podemos chegar nesse culto dessas duas maneiras. Onde cheio de instrução, o pai te recebe com o braço aberto, te dá roupa nova, anel novo no dedo. Ou nós podemos chegar num culto bem atrasado, sem entender nada. Perto de gente que está recebendo muito. Perto de gente que está crescendo e avançando muito. Perto de gente que está rompendo e crescendo muito. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Ou eu posso chegar atrasado e não entender nada, e começar a cobrar de Deus, falar, Deus, eu não aceito isso não, está tudo errado. Estou aqui há tanto tempo, não recebi até agora. Essa pessoa acabou de chegar, já está recebendo, o que está acontecendo? Entenda isso. Ele não entendeu nada porque ele não tinha nenhuma instrução, ele não tinha tomado nenhuma decisão, tudo já era dele e ele não estava usufruindo. Eu acho que é mais complicado. Tudo já era e ele nunca tinha usufruído. Então eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus. Nós precisamos, nessa noite, decolar naquilo que Deus tem para nós. E eu quero orar por você. E eu quero liberar sobre a sua vida essa palavra de entendimento. Que esse avião ele só vai decolar se não tiver excesso de peso. Eu acho que não existe nada melhor do que uma oração para tirar todo o peso. Todo excesso de peso. Todo excesso de bagagem. Todo excesso, na verdade, de pessoas. Porque tem pessoas que não decolou e nem sabem por quê. É excesso de peso espiritual, de peso físico.
de peso almático, de peso nas suas emoções. E nessa noite o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração de maneira poderosa. Porque não existe milagre sem instrução na palavra de Deus. Se você tem uma instrução na palavra, você vai determinar e vai viver algo poderoso de Deus na sua vida. Agora, o que eu penso? Depois que eu já tenho essa longa caminhada com Jesus, eu penso, Deus, por que eu não vim antes? Não, Jesus, por que eu não ouvi antes? Eu podia ter feito tanta coisa. Por que eu não aceitei logo de cara e fiquei fugindo tanto, Senhor? Eu podia ter feito bem mais. Mas aí o que eu entendo? Que Deus tem propósito em todas as coisas. E que Ele sabe de todas as coisas. A minha oração nessa noite é que esse ambiente produza isso na sua vida nessa noite. Que você saia daqui certo das decisões que você precisa tomar, das instruções que você precisa pegar, das coisas que precisa mudar na sua vida, daquilo que você precisa investir, daquilo que você precisa, em nome de Jesus, verdadeiramente daquilo que merece a sua atenção, irmãos, daquilo que merece a sua energia, aquilo que merece o seu compromisso, aquilo que merece o seu comprometimento, que você possa pegar essas coisas nesses dias. Nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. Você começa a ver esses jornais mundiais, tudo indica para a volta de Cristo, tudo indica para a nova ordem mundial, já está tudo preparado. De repente esse negócio estoura. Se o apóstolo fosse escrever, ele ia escrever assim: eu já estou, não é a última hora, não, nós estamos no último segundo. Nós estamos vivendo a última hora, é o último segundo agora. Jesus está muito perto, irmão, de voltar. Biblicamente não tem nada que falte. Algumas coisas, na verdade, estão se cumprindo e a gente nem está percebendo. Tem coisas que você vai lendo e você fala: Senhor, nós entramos aí no novo ano judaico agora, essa semana aí entramos. E nós estamos muito perto daquilo que Deus falou, irmãos. Vai chegar o momento que Jesus vai brilhar nas nuvens. E a trombeta vai tocar. E a igreja vai subir. Oh Deus, eu creio nisso, irmãos. Nessa semana eu quero que você saia daqui com essas instruções no seu coração. Talvez Deus te dê outras instruções no decorrer da palavra. Você recebeu algumas instruções para o seu chamado, para o seu ministério. Talvez você está aqui e você está procurando: Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Irmãos, tem pessoas aqui que, se Deus contar qual que é o propósito, pede para morrer. Não dá conta, não suporta. Essa era a indagação de Pedro. Ele queria saber demais. Deus falou: você vai morrer de crucificado de cabeça para baixo. É poucos que suportam isso. Você quer saber o propósito? Não, eu vou te contar. Você vai morrer crucificado de cabeça para baixo no seu último dia de vida. Aí ele viu João e falou assim: João, esse aí, que jeito você vai matar ele? Ele falou assim: não te importa, não te interessa, cuida da sua vida. Esse aí, se eu quiser deixar vivo até que eu venha, eu vou deixar. Então entenda, irmão, você só precisa começar a fazer. Não fica procurando qual que é o propósito, não. Deus já sabe o propósito. O seu propósito, o meu propósito. Nós só precisamos começar a fazer, irmãos. Porque não existe propósito sem processo. Nessa noite esse culto é de bastante instrução. Nessa noite eu não estou te ensinando, irmãos. Não tem 7 chaves aqui não, irmãos. Nada disso. Eu liberei foi a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre instruções de como sair de uma situação difícil, seja ela seja ela emocional, seja ela de dúvida. Pastor, eu tenho muita dúvida. Qualquer dúvida que você tiver na Bíblia, a Bíblia tem resposta. Se a Bíblia, na verdade, entenda isso, se você não achar resposta na Bíblia para aquilo que você está em dúvida, essa dúvida não é da Bíblia, porque a Bíblia é um livro que não nos deixa dúvida. Ela tem resposta para qualquer dúvida. Ed, projeta aí Deuteronômio 29. Vai para quem está com dúvida. A Bíblia tem resposta para qualquer tipo de dúvida. As coisas encobertas pertencem a quem? Nosso. Então existem algumas coisas nesse livro que estão o quê? Não adianta a gente temar, não vai, está encoberto, está até encoberto. Passou isso aqui, não, irmão, tem 100 anos que o povo está discutindo isso aí, eu não sei não, está encoberto. Porém as reveladas pertencem a quem? Nossos filhos, para sempre. Para quê? Compramos todas. Uau!
Então, se você está em dúvida, Deuteronômio 29 te responde qualquer dúvida da Bíblia. Pegou a visão, irmãos? Ah, pastor, eu não acredito nisso aqui. Pois é, irmão. Se você tiver em dúvida, Deuteronômio 29. Tem coisas que Deus encobriu e tem coisas que Ele revelou. Para você e para os seus filhos. Para que se cumpra aquilo que Ele quer. Quem está entendendo o mistério? Pastor, qual que é a nossa oração agora? Agora nós vamos orar. Qual que é o propósito? Nós vamos orar para que a instrução que veio para o nosso coração, que ela se manifeste. Pessoal da internet aí, que Deus abençoe a vida de vocês, esqueci. Tem um povo logado aqui, irmãos, ó. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente de Portugal, tem gente de Londres, tem gente de tudo quanto é canto aqui, ó. E nessa noite, nós que estamos aqui, esse pessoal que está aqui na internet, nós vamos orar para que a instrução que Deus colocou no nosso coração, que ela saia do coração e se materialize. Que ela vire uma atitude, atitude vire ação. Que a instrução vire atitude, que a atitude vire ação dentro daquele que Deus está dando de instrução. Talvez você recebeu para sua casa, recebeu para sua família, para o seu casamento, você recebeu para os seus filhos, você recebeu para a sua vida financeira, para a sua vida conjugal, familiar, para a sua vida espiritual, para o seu propósito, para o seu chamado. Eu não sei aonde a instrução de Deus veio. Talvez você está fora do propósito, você está fora, na verdade, do propósito que Deus tem, você está desviado do propósito que Deus tem. Talvez você precisa renovar sua aliança com Deus. Talvez você tenha que renovar os seus votos com o Senhor. É você e Deus. Hoje é uma oração muito direcional, muito madura, muito entre você e Deus. Talvez o seu nível de comprometimento para com o Senhor, infelizmente, está ficando aquém. Você poderia estar bem melhor. É agora, irmãos. Deus está te dando instrução. Talvez Deus quer algo mais de você dentro de uma nova aliança, daquilo que Deus tem falado no seu espírito. Eu preguei uma palavra nesses dias, vale a pena ouvir ela. Está difícil até você começar. Depois que você começar, não é difícil mais. E essa oração, ela é feita agora com muito entendimento. Porque não adianta fugir, irmão. Se Deus tem um propósito para a sua vida, eu sou uma prova viva. Não tem como fugir. Não tem como fugir de Deus. Se eu subir os céus, lá Ele está. Se eu fazer minha cama lá no céu, lá no Hades, lá a tua destra me sustentará. Uau! Nessa noite, com seus olhos fechados, eu vejo o Espírito Santo trazendo a memória de algumas pessoas aquilo que Ele quer delas. O culto aqui na Refrigério, ele nunca vai ser emocional, ele vai ser direcional. O culto aqui na Refrigério, ele sempre vai ser de ativação e não de emoção. Porque emoção cientificamente dura 30 minutos, depois acabou. Mas uma ativação pode durar toda a eternidade. Eu vim aqui hoje para ativar a sua fé, para ativar você dentro do seu propósito, do seu chamado, dentro daquilo que Deus tem para a sua vida. Então aqui na Refrigério não tem como você ficar perdido. Deus está falando com você nesse momento. O Espírito Santo de Deus me mostra, o Espírito Santo falando de várias maneiras, em várias vozes, com pessoas aqui dentro. Com pessoas que estão nos acompanhando aí. O Espírito Santo de Deus está falando com você nessa noite. A presença do Espírito Santo de Deus está falando comigo e com você nessa noite. Não fuja dessa voz. A Bíblia vai dizer: não endureçais os vossos corações. Quando o Espírito Santo de Deus estiver falando, quando Ele estiver liberando algo para a sua vida. Nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele está liberando sobre a mim e sobre a sua vida palavras de ordem, palavras de entendimento, palavras de resgate, palavras de propósito dentro do nosso coração. Eu posso ver daqui, irmãos, a presença do Espírito de Deus manifestada aí na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus está em você, está com você, 24 horas Ele está ativando nessa noite sobre a sua vida. Essa palavra ela vai produzir essa semana em você visões, sinais, sonhos proféticos. Tem pessoas que vão sonhar com o seu propósito, com o seu chamado. Tem pessoas que vão ser despertadas na visão da noite. Oh, é um culto de instruções, irmãos. Eu saio daqui entendendo o que eu tenho que fazer. Eu saio daqui entendendo qual que é na verdade o propósito de Deus na minha vida. Oh, e da terra nós que somos proclamamos. Só fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo de Deus agir no seu coração. Aviva-nos, Senhor. Fere meu coração
como a ferida de fome Nós cremos, ó Deus, há um despertar, Deus, nesses dias para essa igreja. Há um despertar, Deus, há um destravar. Não dá, Deus, para ficar fugindo. Não dá para ficar sendo, ó Deus, melindroso, menino. O Senhor tem levantado uma igreja madura, não uma igreja de crianças. São crianças que ficam brigando por aquilo que já é dela. Deus não levantou uma creche, Deus está levantando uma igreja poderosa. Meu coração, como a ferida. Se você abrir o seu coração, Ele manifesta. Até que o Senhor venha. Se você abrir o seu coração, Ele te toca nessa noite. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do Se você abrir o seu coração, Ele te pega nessa noite. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Com as suas mãos levantadas aos céus, eu quero profetizar sobre a sua vida nessa semana. Uma semana debaixo de instruções proféticas, de instruções espirituais. Eu profetizo que tudo aquilo que é velho dê lugar ao novo. Que você se faça como um odre novo para receber vinho novo. Porque Ele não vai deitar vinho novo em odres velhos, porque não suporta. Existe um vinho novo, uma presença do Senhor, uma manifestação profética. Deus nesses dias tem gerado um ambiente de transformação, um ambiente de instrução, um ambiente de entendimento. Eu profetizo que nessa semana Deus possa alcançar a sua vida, alcançar a sua casa. Eu profetizo como um profeta nesses dias, que nessa semana Deus possa fazer algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que você possa viver o extraordinário de Deus, que a manifestação da glória de Deus te acompanhe desse ambiente, e que você saia daqui com instruções espirituais. Que nessa semana você caminhe debaixo do esconderijo do Altíssimo, e debaixo da sombra do Onipotente você descanse nessa semana. Que na sua casa tenha fartura e paz. Que Deus guarde a sua vida e a sua casa. Que você caminhe nessa semana debaixo dessa instrução profética. Oh, yarabadai dokomanai darababababarakat doko. Que nessa semana os anjos da parte do Senhor, os anjos dos céus, que eles em nome de Jesus recebam ordens para ministrar a favor da sua vida, da sua empresa, da sua casa, dos seus propósitos. Que haja uma manifestação gloriosa de Deus. Que a ação que você vai ter, que a atitude que você vai tomar nesses dias, nessa semana, possa mudar a sua história. Eu profetizo Deus falando com você nessa semana. Eu vejo alianças sendo renovadas. Eu vejo os chamados sendo avivados. Eu vejo pessoas nessa noite recebendo instrução da parte de Deus. Eu vejo pessoas recebendo maturidade. Maturidade espiritual, pastor. Deus está levantando uma igreja de meninos, de criança que briga pelo aquilo que já é seu. Deus não está levantando uma creche, Deus está levantando uma igreja poderosa. Uma igreja ousada, uma igreja que não negocia o sagrado, uma igreja que não vende a unção. Uma igreja que entende o propósito, irmãos. Uma igreja que não usa Deus, uma igreja que entende o seu chamado, que entende o propósito. Deus quer usar a sua vida. Aquilo que você está deixando de fazer, está deixando de acrescentar no reino dos céus. Deus nessa semana tem um despertar para
para a sua casa, para a sua vida e para a sua família. Eu vejo o Espírito Santo de Deus liberando sobre algumas casas um despertar da parte de Deus. Eu vejo esse marido tomando a posição de sacerdote das suas casas, levantando na madrugada, levantando as suas mãos nas casas, nas suas famílias, e profetizando sobre os seus filhos, profetizando sobre as suas esposas. Eu vejo os varões aqui nessa noite levantando como sacerdote das suas casas. Eu vejo com uma visão profética homens sendo acordados pela presença de Deus, levantando as suas mãos na madrugada, cheio do Espírito Santo de Deus, numa voz profética nas suas casas, numa voz profética sobre os seus lares. E Deus destravando algo. Ei! Eu vejo as mães, as esposas nas suas casas. O homem pode construir uma casa, mas o poder de edificar está na mão da esposa. A mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. O poder de edificação está na mão da mulher. Eu vejo Deus despertando algumas varões nesse ambiente, para edificação, para reestruturação, para algo novo, renovo, uma nova estrutura, um novo ambiente de edificação. Ei, se você fechar os olhos e você sente a presença nesse lugar, você sente a presença andando, ela passeia sobre esse ambiente. Se você fechar os olhos e deixar o ambiente te vencer, se você se conectar nesse ambiente agora, nessa presença que está aqui se manifestando nesse ambiente, se você deixar o Espírito Santo de Deus te conduzir nesse ambiente, se você deixar o seu coração ser acessado pela sua presença, não tem como você não sentir a presença da glória de Deus neste lugar. Oh! Deus nesses dias está construindo algo aqui na Refrigério, e você faz parte disso. Nós precisamos ter maturidade para entender o que Deus está construindo. Oh. Quem não está aberto para as mudanças não está pronto para o crescimento. Eu vou de novo: quem não está disposto às mudanças não está aberto ao crescimento, ao avanço. Nós precisamos estar prontos para as mudanças, para que nós possamos estar prontos também para o crescimento. Deus está fazendo algo nesses dias, nesse ambiente, e nós, Deus, precisamos nos achar maduros, crentes maduros. Oh! Crentes ousados, uma igreja ousada, uma igreja madura, uma igreja que entende o propósito. Não uma igreja fraca que não entende o propósito, que qualquer coisinha ela está gripada, ela está reumática, ela está enferma. Não entende isso. Deus está levantando nesses dias uma igreja madura, uma igreja forte. Oh, que nessa semana a tua casa tenha paz e fartura, que você possa vencer as adversidades que estão diante de você nessa semana, que a sua casa prospere, que tenha paz, que você possa sentar à roda da sua mesa, na sua casa, e sorrir com a sua família. Que os pais possam brincar com seus filhos e sorrir com eles. Que a mãe possa se alegrar com seus filhos e sorrir com eles. Que na sua casa tenha alegria e tenha paz. Que toda angústia, que todo peso saia agora em nome de Jesus. Todo espírito de angústia, que a sua casa seja um lar edificado pelo poder da presença do Senhor. Porque eu já fui em mansões que nunca vai ser um lar, irmãos. Eu já tive em lugares que você nunca pode nem imaginar. Eu já entrei em casas, em mansões que nunca vai ser um lar edificado. Porque depende de decisões nossas, e não depende só de Deus. Que nessa semana a sua casa receba uma porção da glória de Deus. Quando você chegar lá, você vai sentir uma presença nova, um cheiro diferente, e você vai acessar algo espirituais nessa semana.
Deus está te levando a entender o seu propósito. Ele está te dando instruções nessa noite. Eu vejo o Espírito de Deus falando com pessoas nessa noite de maneira poderosa, igreja. Oh! Eu vejo Deus trazendo maturidade para sua família. Eu vejo Deus trazendo maturidade para sua casa. Oh! Quantos pode levantar as mãos? Que nessa semana se cumpra aquilo que a palavra foi profetizado sobre a sua vida. Que você possa ir para sua casa de maneira profética, irmãos. Em o nome de Jesus, debaixo dessas instruções da parte de Deus. Que Deus está fazendo nesses dias. Que a mão do Senhor te guie e te abençoe. Que a mão do Senhor te guarde e te livre. Aplauda um Deus que opera, irmãos, através de instruções. Sempre antes de uma promessa vai haver instruções. Sempre antes de um grande milagre, Deus vai nos dar instruções. Aleluia! Glória a Deus, o Senhor nos chamou, Deus. Nós somos chamados e escolhidos para uma grande obra. Aleluia! Aleluia! Você foi chamado e escolhido para essa grande obra. Eu creio nisso. Quem crê nisso, diga graças a Deus. Aleluia! Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua casa. Vá em paz no nome de Jesus.